Ontem a gente falou aqui do casamento da influenciadora digital Marcela Minelli, que é irmã da também influenciadora Gabriela Pugliese. A festa foi realizada no sábado em Itacaré, no sul da Bahia, e entre as centenas de convidados, o Vini trouxe essa informação pra gente, havia gente infectada com o coronavírus. Logo, a história ganhou as manchetes e o casamento passou a ser definido como, vejam vocês que infelicidade, o foco da doença, né? Um momento de celebração, da união, ficar, né, com essa pecha de o foco da doença do coronavírus. Vamos lá, Gabriela Pugliese gravou um vídeo e confirmou que ela própria fez o teste e deu positivo. Ela está infectada também. Vamos ver. Solta, Bruno. Pela minha cabeça, eu realmente estava crente que era de bebida, de festa e tal, e realmente algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram aí, muitas, enfim. Poucas pessoas também deu positivo. Eu nem tenho mais o que falar, na verdade. É isso, eu tenho que me cuidar, ficar aqui isolada, descansando. Então, um monte de veículo de mídia e tal começou a me ligar sem nem ter saído o resultado, porque também estavam especulando isso. Então, eu já aviso por aqui que eu não vou nem atender ninguém, porque eu quero descansar, eu quero me cuidar, eu quero ficar bem. Tá aí, olha, o depoimento dela no vídeo, que também contraiu o Covid-19. Um dos padrinhos do casamento, também o advogado Pedro Pacífico, do site e do perfil do Instagram Bookster, só que fala sobre literatura. Muitos de vocês, aliás, já o conhecem aqui pela participação na Jovem Pan, já ter vindo aqui no Morning Show também. Vocês que nos acompanham aqui no rádio já ouviram o Pedro Pacífico falando com a gente aqui sobre livros, sobre literatura, sobre lançamentos no mercado literário. O Pedro foi diagnosticado também, ele era padrinho desse casamento, foi diagnosticado com o coronavírus e agora está isolado em casa. A gente está com ele aqui, em contato com ele por vídeo aqui. Pedro, bom, primeiro, melhoras antes de qualquer coisa. Quero que você faça um relato pra gente, para os nossos ouvintes, espectadores, de como você está se sentindo no momento e como é que a doença acabou alterando a sua rotina, para além desse nosso contato em vídeo. Normalmente você estaria aqui falando pessoalmente no estúdio. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente me pegou de surpresa aí essa notícia ontem, quando eu recebi o diagnóstico positivo, né, o resultado. Mas, por um lado, também até tenho vontade um pouco de falar para mostrar que, de certa forma, não precisa de pânico, né, com o coronavírus. Assim, em termos de sintomas, eu sinto como se eu tivesse com um resfriado, né, uma gripe. Então, tive febre baixa, tive dor de garganta um pouco, dor de cabeça, senti o corpo cansado. Assim, eu nem teria ido fazer talvez o teste, né, se eu não soubesse que no casamento depois foram identificados pessoas que também estavam com o vírus, com o coronavírus. Então foi por isso mais que eu fui no hospital fazer o teste. O resultado demorou aí cerca de 24 horas e desde o momento que eu soube que eu tive contato com alguém que tinha confirmado, eu tô aqui isolado no meu quarto, em casa, e realmente eu acho que, apesar de o vírus não ser um vírus aparentemente forte, né, para a população que não tem uma idade avançada, ou que não apresenta doenças, a gente tem que evitar ao máximo a disseminação desse vírus. Então, respeitar as orientações dos hospitais e ficar em casa, ficar no isolamento, até você, de fato, completar os 14 dias, né, sem sintomas, ou se você tiver sintoma, você realizar o teste. O Pedro, como é que foi a tua chegada no hospital? Como é que você... Bom, você, pelo que eu entendo da tua fala, você resolveu ir fazer o teste por sentir esse desconforto característico de uma gripe, que a princípio poderia ser uma gripe normal, mas o que te motivou foi a descoberta de que entre os convidados, e eram centenas de convidados no casamento, haviam pessoas que tinham testado positivo para o Covid-19, é isso? Foi por isso que você foi. E a tua chegada lá, conta pra gente como foi, como é feito o teste, um pouco dessa experiência aqui pro ouvinte telespectador do Morning Show. Uhum. Então, a chegada no hospital eu fui no Albert Einstein. A partir do momento que eles identificam que tem sintomas compatíveis, né? Então tem lá um totemzinho que você clica se você tem algum dos sintomas, então dor de garganta, tosse, febre.
eles já te passam, assim, a prioridade da triagem e, a partir desse momento, se identificam realmente, confirmam que você está com sintoma e que tem uma suspeita, ou seja, você teve contato com alguém que poderia ter o coronavírus, eles te levam para uma outra salinha, que aí é como se fosse uma sala de espera para pessoas que têm essa suspeita. E eu acho que para dar uma isolada. E aí, é lógico que está com bastante gente, então demorou um tempo, acho que eu esperei 1h30 para fazer o teste. Você passa por uma consulta e depois é realizado o teste. O teste não é nem teste de sangue, é um teste que eles colocam um cotonete na sua garganta e no seu nariz, e aí depois demorou 24 horas para sair o resultado. Pedro, você tem informações de quantas pessoas nesse casamento foram diagnosticadas também com o coronavírus? Se falava em torno de 8 pessoas. Você tem essa informação? Não tenho essa informação precisa. Tem pessoas que estão descobrindo, né? Até porque os resultados estão demorando um pouco mais para sair por conta da demanda. Mas, assim, a gente vê também tem muita fake news, né? Sim. Assim, impressionante o que sai de fake news, tanto do casamento como do coronavírus, mas dos motivos que as pessoas teriam sido infectadas no casamento, é muita fake news. Então, né, também ressaltar, assim, antes de tirar qualquer conclusão, né, você tentar confirmar com pessoas que estiveram lá realmente, porque essas histórias acabam sendo disseminadas muito rapidamente também. Ô Pedro, segundo a recomendação médica, o seu isolamento vai até quando? E outra coisa, você falou dos sintomas do corona. É bom para a gente alertar a população. Quais são existe uma diferença pontual entre os sintomas do coronavírus e uma gripe forte comum, para as pessoas não ficarem alarmadas com qualquer sintoma de uma gripe eventualmente comum? Então, assim, a princípio não existe muita diferença, tá? Isso porque quando eu converso com outras pessoas, né, que estavam no casamento também, foram diagnosticadas, os nossos sintomas são um pouco diferentes. Teve gente que teve febre, teve gente que não teve febre, teve gente que teve uma febre mais alta, teve gente que, como eu, teve uma febre mais baixa, tosse, tem muita gente que teve, eu não tive tosse, então varia. Os sintomas são bem diversificados e acho que não tem alguma coisa que possa, até nos informativos sobre a doença, eles colocam tosse e febre, falta de ar como os principais sintomas aí que identificariam o coronavírus, né? Para mim, eu tive apenas a febre nesse caso. Perfeito. E seu isolamento vai até quando? Até assim, as informações também variam um pouco, mas a recomendação é a partir do momento que você é identificado e diagnosticado com coronavírus, o seu isolamento ele é de 7 dias a partir do momento que você teve sintomas, tá? Isso é que me foi passado. Tem gente que eu acho que também dá orientações diferentes, mas essa foi a orientação que eu recebi. Porque a partir do momento que você tem o coronavírus, os 7 dias já seria o suficiente para você não transmitir mais. Uhum. E quando você não tem, mas tem a suspeita, não tem sintomas ainda, o ideal é 14 dias para englobar o tempo aí que ele pode ficar incubado em você e não manifestar. Agora, Pedro, como que é o seu dia aí? Você está isolado no seu quarto, em relação a talher que você usa? Como vocês estão lidando com esse isolamento na sua casa? E em questão de medicação, você é como se fosse uma gripe mesmo? Ou tem alguma outra coisa que recomendaram? Ou é igual uma gripe, muita água, enfim, como que é? Em relação, assim, ao meu dia a dia, ficou aqui no quarto, até porque eu moro, né, com meus pais, então eles também já tiveram contato comigo antes de eu ser diagnosticado, então eles também estão meio que numa quarentena, mas eles não têm sintomas. Então a gente não pode interagir aqui. Eu fico aqui no meu quarto, a comida, tudo assim, vem por uma bandeja, e aí depois com um talher só para mim, com um copo só para mim. Eu que tô, né, não tem ninguém entrando aqui no quarto para não ter o risco. Eu deixo as janelas bem abertas também para ventilar. E aí tô fazendo um pouco, né, de vida comum aqui, usando a internet, né, para dar uma trabalhada também com o Bookster, né, de tentar ler mais e ver séries para se distrair e passar aí esse período de isolamento com paciência maior. Geralmente o convalescente numa doença aí, o que não falta é tempo para leitura, né? Você que se trata desse assunto sempre
trazendo lançamentos, falando de livros, enfim, vai ter bastante tempo para se dedicar à leitura, né, Pedro? Presidiário de luxo, né? E aí? Exatamente. O que você está lendo aí? Tem alguma leitura especial aí? Proust, lê os 7 volumes, Pedro. Agora é a hora. Mas aí eu vou dormir, né? Eu já tô um pouco cansado, assim, me sinto meio cansado, não posso ler nada tão pesado. Mas eu tô lendo aqui o 15, da Raquel de Queiroz, né, um clássico da literatura brasileira. E vou começar também, daqui a pouco, o Torto Arado, que é também um livro contemporâneo brasileiro que vai falar um pouco sobre escravidão. Sim. Antes da gente encerrar, só para tirar uma questão aqui a limpo com você, você falou dos sintomas, né, que você sentiu, né, quando fez o teste e foi diagnosticado como positivo para o Covid-19. O que as autoridades sanitárias, as autoridades da saúde dizem também, que uma das características dessa gripe forte, desse vírus, é o sistema respiratório, né? Você teve alguma questão voltada à respiração, dificuldade de respirar? Porque esse seria um diferencial ali, né? Uma característica que poderia trazer uma confirmação a partir do exame clínico e tal. Exato. Não tive nenhum sintoma nesse sentido, assim, de falta de dificuldade de respirar, mas até é um dos principais sintomas que os médicos falam. Se você tiver isso e essa sensação, aí sim você volta aqui para o pronto-socorro para fazer outros exames. Então é algo de atenção, para ficar atento se isso se manifestar. Certo. Tá bom, Pedro. Obrigado pela tua participação aqui, pelas tuas palavras. Acho que é interessante a gente cada vez mais ir esclarecendo para o ouvinte, para o telespectador da Jovem Pan, como agir, né? E como detectar aí uma eventual contaminação com o Covid-19. Obrigado e melhoras para você aí, viu? Obrigado, gente.